Nós estamos estudando o livro de Romanos, a carta que o Espírito de Deus, usando o apóstolo Paulo, escreveu, endereçou à igreja de Roma. E aqui o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele vai por ordem em todo o conselho, todo o plano de Deus, mostrando para nós quem é o nosso Deus e tudo mais. Então, nós vimos a semana passada, chegamos ao capítulo 7, e esses 6 primeiros versículos são importantes. Eu vou fazer uma pequena recordação, lembrando que Deus mostra que Romanos começa com o Evangelho de Deus. E ele mostra que o Evangelho é a proclamação da redenção, da salvação, do perdão dos pecados que temos, que Deus prometeu desde lá o jardim do Éden. E aí ele vai mostrar que esse evangelho diz respeito ao Senhor Deus. E quando ele fala Filho de Deus, ele está dizendo que o Deus vivo, Jeová, Criador dos céus e da terra, se fez homem. E quando ele se manifestou aqui na terra, ele se manifestou através da nação de Israel. Então, Jesus, inclusive, é da tribo de Judá, segundo a carne, judeu. E que ele morreu para, por causa nossos pecados, das nossas transgressões, quitando a nossa dívida com Deus, e ressuscitou para poder dar àquele que nele crê a sua justiça. Então, fazendo com que nós fiquemos em dia, sem problema com Deus, o perdão dos pecados, sendo declarados, recebendo a justiça de Jesus em paz com Deus, por causa da justiça de Deus. E aí, então, ele vai mostrar que tanto judeus como gentios, todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. E essa justificação, essa declaração do perdão dos pecados e tudo que o Senhor Jesus fez para nós, é de graça, é um presente. E aí nós chegamos no capítulo 6, como é que isso chegou para nós? Como é que cada um de nós pode experimentar a justificação de Deus? Isto é, nós éramos criminosos e estávamos fugindo de Deus, porque Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, porque estávamos fugindo de Deus, não havia paz no nosso coração com Deus, mas o Senhor Jesus pagou essa dívida. E Ele oferece a conta paga. E quando nós cremos nele, ele não só zera a nossa dívida, né? Não tem mais dívida, porque ele pagou, ele dá toda a justiça dele, toda a perfeição, ele acredita na nossa conta, nos dá a justiça dele de tal maneira que nós podemos chegarmos a Deus com paz, tranquilidade, temos paz com Deus. E como é que nós experimentamos isso? Então, aí vem o capítulo 6, e o capítulo 6 começa assim: eu aceitei Jesus, mas eu vou continuar com aquela vida? Eu sou assim mesmo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E Deus diz: não, você não sabe que quando você creu no Senhor Jesus, a morte que ele morreu lá na cruz, ela foi dada para você. E a Bíblia fala de uma obra que o Espírito de Deus faz quando você diz: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu salvador. Eu aceito a tua obra. Nesse exato momento, vocês lembram que Jesus foi pregado na cruz 9 horas da manhã. E 3 horas da tarde ele entregou o Espírito. Ficou 6 horas na cruz. Quando ele entregou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e morreu. A partir dali, aquela morte, no momento quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus toma cada um de nós e faz um com Jesus. De tal maneira que é como se fosse, está vendo? Para entender o que é o batismo. Não é aquele batismo que a gente dá o testemunho lá. É o que Deus faz na nossa vida. Né? Batizar significa o quê? Vocês estão vendo que esses hominhos que estão aqui, né?
Eles, ao serem mergulhados aqui, eles foram totalmente mudados. Ó. Então, nunca mais eles vão ser o mesmo. E eles foram colocados e eles estão imersos aqui. Nós somos colocados na morte, como se aqui fosse a morte de Jesus, e nós fôssemos colocados com Jesus, de tal maneira que quando Jesus morreu, nós, a nossa velha natureza, tudo aquilo que o nosso pecado fez, a hora que nós e até o dia que vamos morrer, tudo o que fizemos, toda essa natureza foi colocada em Jesus, ele morreu, morreu. Mas nós ficamos com ele, fomos feitos um com ele. Aí, ele ressuscitou. A nossa velha natureza ficou lá. Ele ressuscitou. E agora o que ele faz? Ele dá a nova vida. Então, isso capítulo 6 nos mostrou. Mas nós temos que entender quando é que Jesus morreu. Alguém aqui estava vivo quando ele morreu? Nem tinha projeto que nós vamos existir. Jesus morreu. Que dia? Que ano que nós estamos? 2000 e... Por que 2026? Porque ele veio e dividiu o tempo antes e depois dele. Depois dele são 2026 anos. Ele fez lá atrás. Mas quando ele subiu na cruz e ele é Deus, fora do tempo, ele pagou toda a nossa dívida. Ele pagou os seus pecados de amanhã, depois, desde que você aceitou Jesus. Está tudo pago até o dia que você está lá, morrer. Então, nossos pecados estão pagos. Só que eu não acabei de viver essa vida. E Jesus já pagou essa dívida que ele já pagou. Então, para explicar aqui para nós, principalmente Mateus, a Júlia, vamos lembrar assim, tem um emporinho ali na esquina e, ou melhor, vamos pensar na escola, né? Pegar a criança. Então, lá na escola tem uma lanchonete. E aí, chega na hora do intervalo, você quer come chiclete, come um suquinho, alguma coisa. Então, o pai vai lá, digamos que é o seu Manuel, o dono da lanchonete. Seu Manuel, vou fazer o seguinte, meu filho vai, durante esse mês, ele está estudando, toda hora que ele precisar, quiser comer alguma coisa, ele vai fazer a dívida. Mas o senhor põe a dívida que ele está fazendo na minha conta. Então, ele vai comprar as coisas, o senhor põe no meu nome a dívida. Eu fico responsável pela dívida. Aí, quando chega no fim do mês, o pai vai lá na escola e fala, seu Manuel, quanto que ele gastou? Ah, foi tanto, tudo bem. Então, eu vou pagar a dívida, só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar um dinheiro e vou deixar aqui. Toda vez que ele vier comprar alguma coisa, o senhor já está pago. Então, o senhor só deduz. Deu para entender? Então, o que Jesus fez antes dele vir? Todos aqueles que creram nele desde Adão, quando eles criam e sabiam que Jesus viria, a, eles crendo no Senhor Jesus, a dívida dele era colocada na conta de Jesus. Quando Jesus veio, ele pagou. Olha que privilégio nós temos. Aquele pessoal esperou, quando Jesus veio, pagou a dívida deles. Mas nós, hoje, Jesus não só pagou a deles, mas pagou a nós. Nós já temos o crédito. Então, hoje, quando eu peco, né, Jesus já pagou a minha dívida. O que acontece comigo? Qual é a minha responsabilidade? Por exemplo, eu fico brava, faço uma malcriação com meu marido. Pequei contra o Senhor Jesus, com meu marido. Então, o que eu faço? Jesus já pagou. Quando eu aceitei Jesus, todos os meus pecados foram perdoados. Então, o que eu vou fazer? O que Jesus deixou para mim? A confissão. Então, Senhor Jesus, eu acabei de pecar contra o Senhor, contra o meu marido, mas obrigada, porque o Senhor já falou, não precisa pedir perdão, já está pago. Eu tenho que admitir, reconhecer.
que aquela malcriação minha precisou Jesus, fez com que Jesus saísse do céu e viesse aqui para cá. Dá para entender isso? Então eu tenho que confessar. E aí, então, qual o problema? Nós temos que entender que nós temos a nova natureza que nascemos de novo, mas temos a velha natureza. E agora é isso que o capítulo 7 vai mostrar. Então, eu vou ler esse pedaço aqui, depois eu deixo mais para frente. Então, como começa o capítulo 7? Ele está falando para cada um de nós, né? Está falando para ele de bom, mas está falando para nós. Vocês ignoram, vocês não sabem, está falando lá para Roma, né? Eles conheciam a lei, eu conhecia a lei. Vocês não sabem, não conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, isto é, enquanto ele vive. A hora que a pessoa morre, acabou. Lembra que eu mostrei para vocês, esses dias, nesse dia 10, morreu um senhor que estava sendo processado. Como ele morreu, aí o advogado pega a certidão de óbito dele e leva lá e fala, ó, não tem mais processo, ele morreu, acabou. Então, enquanto a gente está vivo, a lei está sobre nós. Mas no momento em que a pessoa morre, a lei não tem mais domínio sobre a pessoa. E ele está falando isso para nós entendermos o seguinte: assim, meus irmãos, também vós, cada um de nós, quando cremos em Jesus Cristo, nós morremos com ele, relativamente à lei. Quer dizer, Jesus pagou toda a nossa dívida que tínhamos para com a lei. Mas como é que nós morremos? Por meio do corpo de Cristo. Quando Cristo morreu, Deus nos tomou e fez um com Cristo na morte. De tal maneira que, se você creu em Jesus, verdadeiramente você morreu para a lei, para o pecado. E nós morremos para pertencermos ao outro, para pertencermos a Jesus, aquele que ressuscitou de entre os mortos. E aí ele continua. Esse que ressuscitou é a videira verdadeira. Lembra lá em João? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Isto é, eu sou a árvore boa que produz frutos bons. Né? E a natureza dessa videira, a qualidade dessa videira que Jesus é santa. É uma qualidade totalmente separada de tudo que nós possamos imaginar. E aí, então, Deus diz, deste modo, porque nós morremos com Cristo e agora a vida dele passou para nós os ramos que cremos em Jesus, frutifiquemos para Deus. Então, agora, sem conhecer Jesus, não tinha jeito de eu produzir algo que agradasse a Deus. Mas agora que eu aceitei Jesus como meu Salvador, a vida dele pode ser manifestada através de nós. Nós nascemos de novo e podemos frutificar para Deus. E o que vai sair de nós? É fruto nosso, é um fruto justo. Por que justo? Porque de acordo com a lei, porque a própria vida de Jesus, como diz lá em Gálatas, o fruto é do Espírito, não é fruto nosso. É a vida de Jesus em nós, a nossa ficou aqui, o nosso pecado. Mas Jesus em nós, através de nós, ele frutifica a vida, o Espírito de Deus frutifica. Então, o fruto do Espírito, veja, olha que bonita, aqui um cacho de uva, né? Veja que é um fruto só. Por quê? É a vida de Jesus que o Espírito de Deus vai produzir em você e em mim. Tem bastante bagos, né? Esses bagos aqui, ó, bastante. Docinhos e tudo. Mas é um fruto só. Então, o fruto do Espírito, então veja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tudo isso daqui, nada mais é que a justiça. E contra essas coisas, não há lei. Não tem lei contra o amor, lei contra a bondade. Tá certo? Então, o fruto do Espírito é a vida justa de Jesus, que vai ser produzida em nós quando nós nascemos de novo, quando
Jesus como Salvador. Então, veja, ele continua mostrando o seguinte: se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Jesus morreu e nós morremos com ele, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por que semelhança? Porque Jesus não tem pecado. Então, ele morreu sem pecado, nós morremos porque somos pecadores. Ele ressuscitou, né? Então agora ele dá a vida dele para nós. Certamente seremos. E aí ele diz, sabendo isso, que com ele foi crucificado o nosso velho homem. Então Deus resolveu o problema. Embora eu ainda não tenha vivido toda a minha vida, ela está resolvida. O meu pecado, o criminoso, a criminosa Vera Lúcia, está resolvida na cruz, no corpo de Cristo, na mola na cruz. Com ele foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, para que a velha natureza, que só gosta das coisas pecadas, seja tornada inoperante, quer dizer, seja privada de poder, não tenha mais autoridade sobre mim. Sem Jesus eu só posso fazer uma coisa, pecar. Mas agora eu tenho alternativa. O corpo agora, ó, o velho homem está lá na cruz, crucificado, então ele não vai poder mais me amolar. E não sirvamos ao pecado como escravos. Em Cristo nós somos libertados do pecado. Então ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, aquele velho homem, as paixões do nosso coração, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. Então veja, o pecado tinha autoridade sobre nós. E a gente fala, mas não tem outro jeito. Vocês imaginem se, sem conhecer Jesus, o que a gente pensa? Eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu posso amar sem pedir nada em troca, eu posso ser bondoso com o outro, eu vou ter alegria. Então, veja, quando vivíamos segundo a carne, as paixões, o nosso pecado que tem aqui, quando vem a lei de Deus, a ordem de Deus, vai produzir somente, operando em nossos membros, vai produzir, usando a lei, né, a, a, a natureza má, usando a lei, vai produzir frutos para a morte. Quer dizer, o que nós fazemos sem Jesus, né, não tem futuro. Não tem. E essa maçã bonita que vocês estão vendo aqui é chamada maçã da morte. É uma maçã venenosa, por isso que eu coloquei aqui como aquilo que nós fazemos que sai do nosso coração. Então, são obras mortas, são obras que não têm fruto, não tem nada, porque tudo que a gente faz não subsiste. Então, eu quero deixar gravado porque eu vou falar. Nós morremos, diz que lá, quando eu aceitei Jesus, eu morri com ele. Isso aconteceu no momento que eu aceitei Jesus. Quando você foi salvo, você morreu. E Deus usa a maneira dele falar aconteceu uma vez e está resolvido. Então nós morremos com Cristo. E a morte tem que entender uma coisa. Tanto a morte espiritual. O que é a morte espiritual? O pecado nos separa de Deus. Tanto essa morte espiritual quanto a morte física, que um dia a gente pode experimentar, ela é separação. Muitas pessoas pensam que quando eu fecho os olhos eu morro, desapareci, distinguiu. Não é isso. Morte somente está falando de separação. Então, a morte é separação, não é extinção. De tal maneira que, assim, a morte para o pecado, nós morremos para o pecado, é a separação do poder do pecado na minha vida. Não é extinção, ele ainda está aqui. Até que eu encontre com o Senhor Jesus. E aí ele diz, o pecado perdeu a autoridade sobre nós. Por quê? Porque
nós recebemos a nova natureza, a vida de Jesus em nós. Então, ainda nós temos a velha natureza e temos a nova natureza recebida quando nascemos de novo. Então, nos capítulos 6 e 7, o Espírito Santo nos mostra que a realidade da morte de Cristo e a nossa identificação, nós somos feitos um com Ele na sua morte e ressurreição. Então, o que ele vai mostrar? Essa realidade da morte de Cristo nos livrou da condenação. Então, por exemplo, se eu morrer agora, ou daqui 3 dias, ou daqui 10 anos, eu vou estar junto com o Senhor Jesus, porque não tem condenação. A velha natureza foi, todo o meu pecado foi pago. Então, nos livrou da condenação da lei. Como eu morri com Cristo, eu pecadora, tinha que morrer. Cristo morreu, eu morri com ele, a lei não corre mais atrás de mim. Vocês estão entendendo? A lei não vai mais me pegar. Né? Pelo julgamento da velha natureza. E olha que diz, como vocês diz, porquanto quem morreu, justificado está. Então lembra, a lei só tem autoridade na nossa vida enquanto vivemos. Então, quando morremos com Cristo, todo o nosso pecado foi perdoado, né? A dívida foi paga, então eu não tenho mais condenação. Né? Então, nós hoje, a nossa posição hoje é mortos para o pecado. Então, essa posição que temos em Cristo. Eu ainda peco? Lógico que eu peco, mas está resolvido. E eu não vou ficar adorando a pena do meu pecado. Por isso, eu tenho a nova natureza que nós vamos ver que vai me incomodar bastante quando eu peco. E, ao mesmo tempo, a realidade da morte de Cristo e a nossa identificação com Ele na morte e ressurreição nos conferiu uma nova. Nós nascemos de novo, recebemos a vida eterna, esta vida que é a vida de Jesus em nós, capaz de produzir frutos de justiça. Que frutos são esses? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Jesus é garantindo-nos que podemos viver a nova vida, a vida de Cristo em nós, que é a vida cristã ou vida de Cristo, e que produz frutos para a vida e paz. Então, nós recebemos a vida de Cristo. O que é? Então, o fato de nós morrermos com Cristo, nós fomos livres da condenação do pecado. Mas o fato de termos morrido e ressuscitado com Cristo, nós temos a nova natureza, a vida eterna, e pode ser produzida em nós, através de nós, a vida de Jesus, os frutos, né? O que é vida cristã? Não é que você vai melhorar. A vida cristã é a vida de Jesus em nós. Não tem outra vida que agrade a Deus. Eu fico aqui e deixo que Ele viva a vida dele em mim. Então, essas verdades nunca nos permitem esquecer a realidade de que em nós ainda existem duas naturezas. Tem muita gente que tem medo de perder a salvação, porque sem saber, né, que eu nasci de novo, agora a vida de Cristo é em mim, mas eu tenho a velha natureza. Tanto que é uma luta aqui, né? Lá em Gálatas diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. E nós vamos ver no capítulo 8 a luta que existe. Então, nós temos duas naturezas, não podemos esquecer disso. E quem são elas? Elas, a velha natureza, que recebendo do vovô Adão, que é pecaminosa, que opera pecados na nossa vida. Mas temos a nova. Que nova é essa? A vida de Cristo em nós, que produz o fruto de justiça, que é toda a vida de Jesus que pode ser manifestada através de nós, mas é Ele através de nós, né? Então,
Olha qual é a nossa situação hoje. Nós já ressuscitamos com Jesus Cristo, mas ainda estamos vivos. Nós experimentamos a morte, mas já estamos vivos, ressurretos. A nossa vida já está lá com Jesus. Olha a segurança que temos. Então, não é possível perder a salvação. Mas muitas vezes a gente deixa a velha natureza, vai permitindo que o pecado cresça na nossa vida sem conhecermos isso e toda a provisão que temos de Jesus Cristo para não pecarmos contra ele. Então, já ressurretos e ainda não, né? Ainda estamos vivendo aqui. Então, como é que Deus resolve esse problema? Por isso, agora no capítulo 7, ele vai trabalhar e mostrar que nós temos duas naturezas e vai mostrar como é que Deus vai nos dar a vitória. Então, assim, Deus continua a nos exortar que a velha natureza ainda está presente no redimido, revelando-se em obras más. Ai, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude xingar aquela? Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Pode, você tem a sua velha natureza aí. Você pode matar alguém, sim. A velha natureza está aí, se você deixar que ela dê a ela livre expressão. Então, revelando-se em obras más, embora totalmente condenada na morte do Messias, na morte de Jesus. E o seu escrito de dívida, quer dizer, todos os nossos pecados, né, foram cancelados. Jesus pagou, pôs lá na cruz e pagou cada um deles. O que eu vou cometer amanhã e depois? É impossível não cometer, porque a minha natureza. Por exemplo, se você tem um pé de laranja, eu posso buscar mexerica no pé de laranja? Posso? Posso buscar limão no pé de laranja? Não. Tá certo? Então, se nós somos um pecadeiro, produzimos pecado, eu posso buscar o amor de Jesus, a bondade, o domínio próprio de Jesus? Não, não tem isso em nós. Então, a velha natureza continua aqui, mas Deus nos deixou toda a provisão para que ela fique quietinha lá e não. E toda vez que ela queira se manifestar, nós temos o Espírito de Deus para nos socorrer. Então, Deus diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Quer dizer, eu não tenho mais dívida para com a lei. Libertados da lei, servimos em novidade de espírito, não na letra morta, vou fazer isso, fazer aquilo, não. Eu tenho a vida de Jesus em mim agora, e eu vou permitir que ele seja o meu Senhor. Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. O que significa não estar debaixo da lei? Eu faço uma coisa errada. Como é que eu vou desfazer aquilo? Tenho condições? Não tenho. Aí você tem que fazer. Você tem que fazer. Eu não consigo. Agora, Senhor Jesus, eu pequei e agora o Espírito de Deus me enche da vida de Jesus. Tira a vera luz, enche com a vida de Jesus e eu vou poder manifestar a vida de Jesus. Vocês estão entendendo como que é? Então, eu não estou debaixo da lei que eu tenho que fazer, sim da graça. Eu sou a habitação do Espírito e o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai me dirigir e me dar vitória. Então, é isso que Deus vai trabalhar devagarzinho em cada uma das coisas. Então, Romanos 7, de 7 a 25 agora, o que vai acontecer? O trabalho da lei. Aqui, Deus vai mostrar por que ele deu a lei. Tem gente que acha, não, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu tenho. Não tem, você não vai conseguir. Então, é o trabalho da lei e as duas naturezas. Por que será que Deus deu a lei para nós? Né? Então, temos que entender. Agora sim, por favor. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas,
eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então eu pergunto, a lei é pecado? Porque eu olho a lei e eu acabo quebrando a lei. A lei é pecado? Não. Mas olha que ele diz: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse para mim. Por exemplo, aqui ele está dizendo, não teria conhecido o que é a cobiça? Aquele desejo desordenado, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Então, eu lembrei, pensando nisso, hoje eu me lembrei do Fernando. O Fernando, ele, não lembro que idade ele tinha, eu vou falar, você vai lembrar. Ele saiu de manhã para ir jogar, você ia pegar o metrô para jogar quando roubaram o seu tênis. Não, eu competi pela faculdade, né? Ele ia competir pela faculdade e ele pegou o metrô. Foi pegar o metrô para ir para a faculdade. Aí, dali a pouco, ele chega em casa, bravo, irritado, né? Como que foi a coisa? É que eu combinei com o pessoal da Atlética que eles iam pegar às 6:30 da manhã. Aí eu fui para a Estação São Judas, a hora que eu saí, veio 3 caras e E o me que eles roubaram. falaram? O cara pôs a arma no meu peito e falou assim, tira o tênis aí. Eu quero o seu tênis. Isso que eu quero. Eu quero o seu tênis. E ele tirou o tênis, aí andando descalço Descalço no metrô. no metrô. Aí o guarda chegou para ele. O que o guarda falou para você? Não, eu entrei no metrô, o cara falou assim, você não pode andar descalço. Eu falei assim, vai. Eu falei assim, eu acabei de ser assaltado ali. Eu falei assim, aonde? Eu falei, já correram. Aí eu fui da São Judas até a Paulista, andei na Paulista, descalço. E a cobiça, o que é cobiça? O que é cobiça? É, essa expressão cobiça é um desejo. Eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E tudo que eu vejo do outro eu quero. E a gente não conhece o coração. Muitas vezes você tem você vê a pessoa, você quer fazer, às vezes você não vai lá como o rapaz que eu quero o seu tênis, mas você vai buscar copiar e desejar e tudo. E aí, o que ele diz? A lei não é pecado. O que a lei fez aqui? Eu não teria conhecido esse pecado que está no meu coração, que é da minha natureza, senão por intermédio da lei. Pois a lei disse para mim, não cobiçarás. Eu falei, ué, eu cobiço? Então a lei, dando ao dar essa ordem, eu entendi que no meu coração tinha um sentimento mal chamado cobiça. Então, por intermédio da lei, eu não teria conhecido a cobiça se ela não dissesse não cobiçarás. Então, continuando, este é o propósito da lei. Guardem isso. Mostrar a natureza caída, mostrar que nós somos um pecadeiro, nós somos capazes de produzir frutos maus. Não adianta esperar de você sem Jesus algo que chegue ao padrão de Jesus. A vida justa é só em Jesus. Então, quem é que vai ler, por favor? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Então, veja, ele está falando de uma promessa, de uma aliança que foi feita, e quando a gente fecha uma aliança, não vai acrescentar nada. E aí ele vai mostrar o seguinte: as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Olha agora como ele vai falar. Não diz, e as sementes, como se falando de muitos, porém como de um só. E a tua semente, que é Cristo, o Messias. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus
a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então ele falou o seguinte, ó, vou falar como homem. Quando você firma um contrato, você assina o contrato, acabou, não é? Firmou o contrato lá, o contrato de aluguel, comprou não sei o quê. E às vezes, de vez em quando, lá no contrato, aquelas letrinhas miudinhas, você não viu a letrinha miudinha, dançou. Então, quando você, humanamente falando, firma o contrato, acabou. E agora ele vai dizer assim: Deus fez promessas a Abraão e ele disse a semente dele. E essa semente, ele não falou a semente, fez a Abraão e a semente que é Cristo. Então, todas as promessas foram feitas a Abraão e Jesus Cristo. E aí ele diz: essa aliança que foi confirmada por Deus, como que Deus confirmou a aliança? Ele prometeu para Abraão, ele derramou sangue, cortou, fez um pacto de sangue com Abraão, e depois Deus jurou por si mesmo. Aí, 430 anos depois, veio a lei. Então, a lei não pode desfazer a promessa. Deus disse, ele fez promessa, Abraão não teve que fazer nada. Abraão ficou dormindo quando Deus prometeu para ele. Deus disse, eu vou dar de graça, presente. Então, a promessa foi de graça. Agora, a lei veio 430 anos depois, não pode desfazer. Lembra, se você assina um contrato, humanamente falando, você não pode desfazer. Assim é a promessa. Então, a lei veio, ela não pode desfazer a promessa que Deus fez. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Tudo que Deus prometeu, inclusive a bênção da salvação para todas as famílias da terra, foi de graça, promessa. Ó, se vem da lei, então anula a promessa. Então agora veja. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ora, se Deus prometeu dar tudo para nós, por que ele deu a lei 430 anos depois? Então é isso que nós temos que entender. As pessoas pensam que você vai cumprir a lei. Aí eu cumpro os 10 mandamentos. Não cumpro nem em pensamento, que dirá em ação. Eu vou depois mostrar para vocês, eu quero tratar na próxima vez, mostrar para vocês, a lei exige o meu coração. Mas o meu coração sai o quê dele? Tudo que não presta. Então, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada a promessa a Abraão por causa das transgressões, até que viesse a semente a quem se fez a promessa. Lembra? As promessas foram feitas a Abraão e a Jesus, não é? Aí, a lei foi somada, adição, né? Mais a promessa, por quê? Por causa das transgressões, dos pecados. Mas tem um tempo, até que viesse a semente, a quem se fez a promessa. E quem é essa semente? É o cumprimento da lei, que é Jesus, a justiça de Deus. Até que Jesus viesse. Então, entre a promessa feita e a vinda de Jesus, ele acrescentou a lei para mostrar as transgressões, mas nós vamos trabalhar mais um pouquinho. Então, qual é o propósito da lei? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Então, por Adão entrou o pecado. Quando entrou o pecado trouxe o quê? A morte. Aí, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, não fica ninguém vivo, tá certo? Mas, até o regime, olha, desde Adão até Moisés, lembra? Moisés que recebeu a lei, não é? Desde Adão até Moisés, ficou alguém vivo? Todos morreram?
mas ainda não tinha sido dada a lei escrita. Mas todos morreram. Então, o que acontece? Até o regime da lei, havia pecado no mundo porque todos morreram. Só que, quando não tem lei, como que eu vou dizer isso é errado, aquilo é errado? Então, agora veja. Quem que estava lendo? Não foi? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, reinou a morte até Jesus, até Moisés, quando Deus deu a lei. Então, veja, quando Deus deu a lei para nós sabermos, entendermos o nosso pecado, o nosso coração, né? E aí, a lei de Jeová dada a Israel no Monte Sinai, ela foi somada, mais. Deus fez a promessa, aí ele somou mais. Por quê? Nós acabamos de ler. Se a herança vem de lei, então não vem da promessa. Promessa é de graça, é presente. A lei eu tenho que cumprir. Então, são duas coisas diferentes, né? Então, ela foi, em primeiro lugar, ela foi somada, né? Mas por que ela foi somada? Nós acabamos de ler. Ela foi adicionada, somada, por causa dos pecados, das transgressões, para dar nome ao pecado. Isso que esse seu sentimento é cobiça. Isso que você está fazendo é mentira. Por exemplo, esse jeito de você falar, você está blasfemando contra Deus. Vocês estão entendendo? Para eu saber a minha doença, o meu pecado, dá nome à minha doença. Né? Essa dor que você tem é cálculo renal. Essa outra dor, né? A coluna que está dolorida. Então, a lei veio para dar nome às transgressões. Mas foi adicionada até quando? Tem um tempo. Até que viesse Jesus. Então, nesse período, ela foi adicionada com esse propósito. A Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, encerrou tudo debaixo do pecado. Todos somos pecadores. Para que, mediante a fé, a promessa chegasse a todo aquele que crê, é presente. Todos somos pecadores e o Senhor Jesus, quando eu creio nele, na obra que ele fez para mim, eu tenho os meus pecados perdoados de graça. Então, nota o seguinte: aqui nós temos o tabernáculo, que é a figura de Jesus, e esse altar aqui, onde os animais eram queimados, ele lembra a cruz, onde Cristo foi castigado no nosso lugar, se fez maldição no nosso lugar. Então, olha que Deus diz: porque o fim da lei, quando é que a lei termina de me condenar e perde a ação sobre mim? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu posso dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para quem creu no Senhor Jesus, nenhuma condenação. Agora, o capítulo 7 vai continuar dizendo, lembra, ele falou assim: porventura a lei é pecado? Eu disse: não. Qual foi o papel da lei? Eu não teria sabido que eu tenho no meu coração cobiça se ela não dissesse: não cobiçarás. Mas agora olha como ela vai falar. Veja agora o verso 8. Quem vai ler? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque a parte da lei está morto o pecado. Olha que interessante. Não sei se alguém aqui já fez regime. Então, por exemplo, o Dirceu nunca foi de comer doce. Nós íamos, quando a gente podia ir ao restaurante comer, né, nunca nós comíamos o doce, porque sempre o doce é muito caro. Aí, um dia que o bolsinho estava melhor, que podíamos comer um doce, então veio aquele carrinho de doce do restaurante, né?
Aí eu olhava para o doce, meu elegante marido dizia assim, eu quero uma rodela de abacaxi, ou melão. Falava bem, abacaxi, melão a gente tem em casa que o Senhor Jesus dá. O doce a gente tem que fazer. Por que você não experimenta o doce? Ele nunca ligou para doce. Mas depois que ele ficou diabético, eu vi meu marido olhar para o carrinho de doce e disse, eu não posso comer. Ele nunca ligou para doce. Eu faço regime desde que me conheço, desde que nasceu o Fernando, né? Então, o que acontece? Hoje você... Mas assim, eu faço regime. O que acontece? Você nem está com... Mas é só dizer assim, da segunda-feira eu vou começar o regime, pronto. Aí você tem fome, você tem tudo. Porque a força do pecado, olha, sem lei, o pecado está morto. A lei, ela é justiça, retidão. O pecado não aguenta a lei. O nosso pecado. Então, olha que ele diz, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, de desejo, porque separado da lei, o pecado está morto. Lá em 1 Coríntios 15, 56, diz, a força do pecado é a lei. Então, ele fica ali. É só você pôr uma lei para cutucá-lo. Então, portanto, a justiça da lei desperta o pecado, a iniquidade da nossa natureza caída. Assim, a lei tem o propósito santo de mostrar, presta atenção, é para isso que é a lei, que a carne, a nossa velha natureza, não pode produzir um bom fruto, um fruto de justiça. Quer dizer, amor, alegria, paz, tudo que é a vida de Jesus. Porque é contra a natureza da carne. A lei é retidão, a lei é sombra de Jesus. Vocês imaginem, a minha velha natureza não aguenta. Então, assim, né, lembra por que ele deu a lei? Ela foi somada até que viesse Jesus. E para quem Deus dirigiu a lei? Eu quero que vocês entendam isso. Jesus precisa de lei? Jesus precisa de lei? Não. Olha que Deus diz através de Timóteo. Quem que vai ler? Sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que significa de modo legítimo? Da maneira correta. Como é que eu utilizo a lei? Agora presta atenção. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Quem é justo? O que significa justo? Que ele está de acordo com a lei. Ele está de acordo. Ele anda na lei. Ele precisa de lei? Jesus precisa de lei? Não. Então, a lei, ela é feita, não é para quem é reto e santo. Ela não se promulga para quem é justo. Para quem que se promulga a lei? Pode ler. Mas se promulga a lei para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, Patricitas, matricidas, quer dizer, que e matam homicidas, pais, matam mães, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, prejuros e para qualquer outra coisa que se oponha à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito do qual foi encarregado. Então, nota para que se faz a lei? Para todo esse tipo aqui. Transgressor, rebelde, impuro, olha, para tudo que se opõe à doutrina santa, à palavra de Deus, segundo o Evangelho da glória de Deus. É para isso que serve a lei. Então, como é que eu uso legitimamente a lei? Quando a pessoa, por exemplo, diz, eu não preciso de Jesus, eu sou justo, eu sou bom. Aí você nunca mentiu? Você nunca tirou nada de ninguém? A gente pega as coisas pequenas. Eu já menti.
Você nunca blasfemou contra Deus? Ah, eu já. Acabou. É transgressor da lei. Então, para isso que serve a lei, para mostrar a nossa queda, a nossa malignidade e que precisamos de Jesus. E olha, a lei é feita, dirigida para todos, para o pecador, para aquele que comete tudo isso daqui. Agora, para quem é dirigido o evangelho? Para gente boazinha? A Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, escritura é a palavra de Deus. A palavra de Deus colocou tudo debaixo do pecado. Todos somos pecadores. E como é que, não é tendo que cumprir lei porque nós somos pecadores, mas crendo em Jesus, a promessa que foi feita a Abraão, da vida eterna, perdão dos pecados e tudo, fosse concedida a todo aquele que crê. De maneira que a lei, qual é o propósito da lei? Esse aio aqui é um pedagogo, é a babá. A lei é babá, ela mostra que eu sou pecadora, que eu estou debaixo de condenação e ela me mostra Jesus. Você está entendendo? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, aqui que tivéssemos o perdão dos pecados e a justiça de Jesus fosse dada a nós de presente pela fé. Simplesmente quando eu reconheço que Jesus é verdadeiro, ele está falando a verdade e eu deposito a minha vida nele. De presente, de graça, né? Então, veja, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria por fé não só os judeus que vinham de Abraão, Isaac, Jacó, mas nós também, que não somos judeus, ele anunciou o evangelho lá antes, anunciou o evangelho a Abraão. E o que ele disse quando ele chamou Abraão? Olha o que ele disse: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos, até em Atibaia, na Alameda Cabriúva 710, que estamos reunidos aqui, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, aquele que crê e deposita em Jesus a fé, que Jesus é que faz as coisas. E eu permito que ele faça em mim, através de mim. Assim, a lei tem o propósito de conduzir uma nação pecaminosa. Israel é uma nação pecaminosa. Todos nós somos pecadores. Para a total solução dos pecados, que é Jesus, e Yeshua é o nome dele em hebraico. Jesus, a vida eterna. Esse é o propósito da lei, mostrar que a gente não consegue, mas que Jesus fez tudo. Lembra lá do tabernáculo? A pessoa, eu vou voltar aqui só um pouquinho. Ai, não, deixei aqui, senão vou demorar muito. Olha aqui. O que acontecia aqui? Aqui está o tabernáculo, né? Aqui é como se fosse o Senhor Jesus. Tudo isso aqui fala de Jesus. Lembra que Jesus diz: eu sou a porta? Isso aqui é a justiça de Jesus, a santidade de Deus. Nos separa, nós pecadores ficamos separados de Deus. Como é que nós podemos ter comunhão com Deus? Lembra aqui, ó, as pessoas trazendo o cordeirinho. Ah, eu sou pecador, eu preciso morrer, mas Deus está prometendo para mim um substituto. Então, ele entrava aqui, trazia, olha aqui, ó, punha a mão sobre a cabeça do animal. Eu pequei, mas ele vai pagar no meu lugar. O animal era morto, a sua carne queimada aqui. Ele entrava debaixo da condenação, confessava o pecado, o animal morria, era queimado,
e ele saía livre. Ele saía livre da lei. Então, o fim da lei é Cristo. A cruz de Cristo, onde nós morremos com Ele para poder viver com Ele, para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu vou parar logo aqui, mas eu vou só colocar mais uma coisa aqui. Então, como eu estava vendo, então a lei, o propósito da lei era conduzir a nação de Israel pecaminosa para a solução completa dos pecados, que é Jesus, a vida eterna. Israel, Deus criou para ser testemunha dessa salvação, pela fé, para todos os povos. E é a testemunha de Jeová. Então, a lei tem esse propósito. E Deus criou a nação de Israel e deu a Israel a lei para que, através de Israel, nós pudéssemos entender a nossa necessidade de salvação em Jesus Cristo. Então, a lei não foi dada para dar vida. Está cheio de gente dizendo que tem que cumprir a lei. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas a lei foi dada para deixar bem claro, evidenciar que nós não temos vida. Ela não foi dada para dar vida. Ela foi dada para mostrar que nós precisamos da vida. E esta vida está em Jesus Cristo, o Deus vivo em carne. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui hoje. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam uma coisa. A salvação é de graça, é um presente. E Deus, lembra que ele falou, encerrou tudo sobre o pecado, porque todos somos pecadores. E a solução do pecado está na vida do Deus vivo que se fez homem. Antes de criar os céus e a terra, o Senhor Jesus já tinha, para poder criar os céus e a terra, para poder nos dar liberdade, para nós escolhermos se queremos ou não, para nós sermos livres, o Senhor Jesus sabia que a nossa escolha primeiro seria terrível. Por isso, antes de criar os céus e a terra, o Pai quis que Jesus se fizesse homem, o Cordeiro. Jesus se ofereceu para ser o Cordeiro. E o Espírito de Deus ofereceu Jesus lá na cruz. O Deus triuno preparou para que nem um minuto alguém corresse o risco. Deus sabia que nós íamos pecar, Deus sabia que nós íamos escolher errado na nossa liberdade, mas Ele já tinha preparado de tal maneira que nós, entendendo que caímos, entendemos que somos pecadores, nós voltarmos para Ele. E o Senhor Jesus, então, não deixou para nós a solução do nosso pecado. Ele resolveu de presente. A salvação é um presente, mas não é só um presente para eu não ir para o inferno. É um presente do dia a dia. A nossa vida é mantida pelo Senhor Jesus. Então, ele nunca esperou que eu tivesse que cumprir mandamentos para ser justo diante dele. Pelo contrário, ele mostra que eu não consigo nada, ele morreu por mim, ressuscitou e agora ele diz, a vida dele é dada para mim. E agora ele vem me habitar e produzir em minha vida, me dirigir, me dar vitória sobre todo o meu pecado. Tá bom? Não sei se ficou alguma dúvida, mas que o Senhor Jesus abençoe. Vamos orar?